Vamos falar do Gardenal, o Emerson Gardenal aqui no programa Piracicaba Agora, trazendo aí informações. O Emerson Gardenal, professor que sempre trabalha aqui, né, sempre trabalha com a área, né, de criminal. Ele também é professor e dá aula aí em faculdade, dá aula também em curso preparatório. Hoje ele vai explicar como o comportamento do preso influencia na pena. Então presta atenção, né? O comportamento, claro, que influencia na vida de qualquer um, seu comportamento, no seu trabalho, no seu meio social. E também não é diferente aí, né? O preso, a pessoa que está cumprindo a pena, ela tem que ter um comportamento, e isso vai, com toda certeza, influenciar diretamente em sua pena. Então presta atenção, Emerson Gardenal, explica para nós. Pode soltar. E quem já está aqui nos estúdios do programa Piracicaba agora, o professor Emerson. Boa noite, tudo bem? Boa noite, Neto, tudo bem? Tudo Mais jóia, uma segunda-feira. É isso aí, estamos aí para responder a pergunta da população. Perguntas de direito penal, de processo penal, de medicina legal, de toda a legislação extravagante, como racismo, tortura, terrorismo, tráfico de entorpecente, crimes de trânsito. Então, se tiver alguma dúvida, é só acessar a página do professor Emerson Marinaldo Gardenal. Ali deixar a pergunta. Tá aí a página então, é só você digitar Emerson Marinaldo Gardenal, você digita lá, vai abrir a página, já pode deixar a pergunta, né? Você manda a pergunta para o professor e ele está toda segunda-feira aqui respondendo, a população está participando, são várias perguntas que chegam aí, as dúvidas da população, não só de Piracicaba, né? Tem participação de gente de Campinas que já escreveu para nós, de São Paulo, de Sorocaba também, sempre participando, escrevendo aqui para o programa, escrevendo também na página do professor, tirando as dúvidas. E chegou uma pergunta para nós. Abre aí, Ana, por favor. A pergunta que chega para nós, então, é do Marcos Tavares. Olha que interessante, isso é muito interessante porque até para informar também as famílias, né, que de repente tem aí um familiar que está preso, está cumprindo a pena, para o entendimento também das famílias. Olha que legal. Como o comportamento do preso influencia na pena? Será que influencia? Quer dizer, um preso tem um comportamento mais hostil, não, né? Ele não quer falar com ninguém, ele acaba arrumando briga, ou de repente um preso que está ali e segue todas as regras, muda alguma coisa na pena? Sim, na execução da pena. Então vamos supor, o indivíduo ele está preso, condenado, e aí ele entra na execução da pena, que é um outro processo à parte que tem exatamente para contar o cômputo da execução. Então o que influencia o comportamento dele? Em tudo. Se ele tiver um bom comportamento, ele vai ter a progressão normal desta pena. Ele começa no regime mais severo e vai progredindo para um menos severo, até conseguir o regime aberto. Depois de algum tempo, ou até um livramento condicional. Tudo isso influencia o comportamento. Agora, se ele tiver um mau comportamento, aí isso acaba estancando. Por exemplo, se ele está no regime semiaberto e ele tem um mau comportamento, ele pode regredir para o fechado. Olha só. Se ele está numa colônia penal agrícola, onde se cumpre, por exemplo, o regime semiaberto, ele pode, se praticar algum ato que venha a ser considerado como crime ou até alguma transgressão disciplinar grave, ele pode até regredir para o fechado, ir até numa penitenciária para cumprir o restante da pena. Puxa vida, então influencia totalmente. Totalmente, é o comportamento dele que vai influenciar toda a execução da pena. Agora, para a gente compreender, para quem está em casa compreender também, como é que é feita essa análise? É por parte de quem que faz? É por parte da penitenciária? Existe existe a parte administrativa que cuida do preso, que está, por exemplo, numa penitenciária, numa colônia agrícola, que vai analisar a conduta dele interna. Certo. Então, de repente, ele cometeu alguma falta grave, uma tentativa de fuga, por exemplo. Isso aí vai ser gerado uma sindicância e ali vai ser apurada a conduta dele. E a sindicância vai ser comunicada no momento exato que deve ser comunicado para que para que o juiz da execução tome as providências necessárias e regrida exatamente o que ele tem de cumprimento de pena, o restante que falta. Então, se ele estaria lá no regime semiaberto, ele volta para o fechado. Por exemplo, né? Não, estamos agora próximo, né? Feriado, Dia dos Pais, né? Que passou. Agora tem o Dia das Crianças também que passou, né? A gente teve aí as saidinhas, né? Exatamente. São que eles liberam para sair. Por exemplo, um preso que não volta no dia combinado, ou que ele acaba cometendo um crime fora. Isso vai influenciar totalmente aí na pena dele também. Sim. O indivíduo, por exemplo, que sai numa saidinha temporária, como saiu agora no Dia das Crianças. Como é que vai ficar se ele não voltar? Ele é foragido. Ele é tido como foragido, vai ser procurado.
E ele somente perde o direito da próxima saidinha ou ele vai responder? Não, ele volta para um sistema mais fechado. Mais fechado, mais firme. Exatamente. Firme. Uhum. Então, se ele deixou o sistema no semiaberto, quando ele voltar, ele vai estar regredido. Exatamente, no regime fechado. Uhum. Então, ele vai ser recolhido e depois, se ele tiver bom comportamento carcerário, tem todo um trâmite, aí ele pode novamente conseguir aí os direitos. Exatamente, uma nova progressão e assim por diante. Perfeito. Aí, então, respondendo, né, a pergunta do nosso amigo, do Marcos Tavares, que mandou para nós, respondendo a pergunta, está aí então o professor, né? Toda segunda-feira ele está aqui conosco, a página dele, você entra na página dele, Emerson Marinaldo Gardenal, você digitou lá, já vai aparecer a foto aí do professor, você já pode não somente curtir, mas deixar a sua pergunta também aí, facilitando aí o seu entendimento. Toda segunda-feira ele está aqui ao vivo respondendo. São muitas perguntas que estão chegando, né? Medida possível, ele vai respondendo, tá bom? É a participação aqui, a contribuição do professor direto com a população de Piracicaba, né? O pessoal tem acessado bastante, né, a página? Bastante. E é interessante que faça a pergunta, porque a dúvida de um pode ser dúvida de muitos. Uhum. E aquela história, a pessoa fez a pergunta, a gente vai com certeza responder e pode sanar muitas vezes um problema que a pessoa tem ali há muito tempo. Sim. Nossa, eu penso isso, será que é possível? Será que eu posso fazer? Será que eu posso agir dessa forma? Uhum. Então assim, a gente tenta de alguma forma dar alguma orientação exatamente para a pessoa ter um suporte, uma segurança para agir, para fazer. Então é interessante, façam as perguntas que a gente está aqui com certeza para tentar responder. E esse vídeo, né, essa gravação que está passando hoje, né, segunda-feira, depois fica na página dele aqui. Se você olhar ao lado, ó, você tem todos os vídeos aqui ao lado, tá vendo? Ó, onde a Ana está passando o mouse. Abre para nós aqui. Você abre aqui, ó, todos os vídeos da participação no programa aqui. Você tem aí todas as perguntas também. Emerson, mais uma vez, muito obrigado pela participação aqui no programa Piracicaba Agora. Muito obrigado, Neto. Muito obrigado a todos e boa noite. Professor Emerson Gardenal, né? Então, comportamento, segundo o nosso querido professor aí, influencia sim, e você tem que, né, tá a par disso, né? O comportamento influencia com toda certeza.